Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o arquiteto Lucas Gomes e esse aqui é o City Drive, o nosso canal de conexão com as cidades. Para quem está buscando um imóvel para comprar, ou até mesmo se você está interessado em vender, precisa ter muita atenção e também paciência. O processo em si é burocrático e às vezes faz as pessoas até mesmo pensarem em desistir. Isso mesmo. Nos 5 vídeos anteriores, eu chamei a atenção e tentei mostrar para vocês o quanto a localização é um item fundamental que deve ser considerado nos negócios imobiliários. Da mesma forma, as questões financeiras e as condições ou burocracias são importantes e devem ser levadas em consideração. Agora, no vídeo de hoje, eu quero me prender às questões referentes à edificação em si. Nós vamos falar sobre um assunto que é pouco conhecido, sobretudo para aqueles que não costumam comprar, vender, construir, demolir, enfim, para as pessoas que não estão envolvidas diretamente no ramo do mercado imobiliário. Nós vamos falar de avaliação de imóveis, isso mesmo. Pessoal, além da compra e venda, um imóvel pode ser avaliado para diversas outras finalidades. Alguns exemplos comuns são perícia, assistência técnica, judicial, contábil, garantia em operação financeira e uma infinidade de outras que existem aí no mercado. Avaliar um imóvel é uma atividade complexa e exige muito profissionalismo. Primeiro, eu gostaria que vocês soubessem que existem inúmeros tipos de avaliação. Eu vou começar falando da avaliação de valor de mercado. Nesse caso, nós analisamos os atributos da edificação e também consideramos aqueles aspectos que eu já falei nos vídeos anteriores, ou seja, a localização. Nós observamos os elementos atrativos, depreciativos, padrão construtivos, melhoramentos, entre outras questões que devem ser analisadas. Todas elas são colocadas no sentido de tentar encontrar um valor adequado para o imóvel. Esse tipo de avaliação pode ter uma finalidade judicial ou extrajudicial. Ela pode ser realizada por um arquiteto, um engenheiro ou por um corretor de imóveis. Nós utilizamos diversas metodologias reconhecidas pela ABNT para realizar esse tipo de atividade. Isso mesmo, existem métodos diferentes para determinar o valor comercial dos imóveis. Para cada tipo diferente de propriedade e com base nos objetivos do cliente, nós vamos recorrer a diferentes métodos de avaliação. Os mais comuns são o comparativo de mercado, o evolutivo, o involutivo e o método da renda. Agora, se o seu interesse não está em determinar o valor de mercado do edifício, mas sim você está interessado, por exemplo, em saber qual é o estado em que ele se encontra, aí eu recomendo que você parta para outro tipo de avaliação. É o que nós chamamos de avaliação das patologias construtivas. Nesse caso, nós iremos caracterizar o estado da construção focando nas condições físicas. Observaremos os ambientes internos, os externos, o sistema construtivo, os materiais empregados, os acabamentos, a idade aparente do edifício, o estado de conservação das instalações, entre outros aspectos. Você sabia que em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e em outras cidades, até mesmo médias cidades do Brasil, existe uma legislação que exige e faz com que os edifícios sejam vistoriados anualmente? Isso mesmo. Esse procedimento consiste na avaliação das condições de estabilidade e segurança do edifício. Nelas são avaliadas diversas situações, itens, enfim, uma série de coisas que vão atestar que o edifício pode continuar sendo utilizado. Eu acho esse tipo de avaliação super importante, pessoal, porque eu, por exemplo, jamais moraria num edifício que não tivesse sido vistoriado por um profissional. Outra situação é para você que vai começar a construir ou para você que tem um imóvel próximo a uma construção que será iniciada em breve. Meu conselho é que você procure rapidinho um profissional para certificar as condições do seu imóvel, caso ele seja próximo de uma construção que vai ser iniciada, ou até mesmo se você vai iniciar uma construção, para atestar as condições dos imóveis na vizinhança. Esse tipo de procedimento vai evitar prejuízos
tanto para quem já tem um imóvel próximo a uma construção, quanto para quem vai iniciar uma construção nova. É muito mais fácil e mais seguro você ter um laudo que ateste as condições prediais do que depois do dano ocorrido você tentar provar que a culpa não é sua ou quais foram os verdadeiros danos causados especificamente nesse momento da sua construção. Nesse caso, então, nós vamos realizar para você um outro tipo de avaliação que nós chamamos de cautelar de vizinhança. É sempre bom se assegurar por meio de um laudo antes do que reclamar depois do fato ocorrido. Fica muito mais difícil provar, pessoal, por exemplo, que as patologias encontradas foram causadas por agentes externos, por exemplo. Perceba então que para cada situação ou objetivo, você pode contar com a ajuda de um profissional. Assim, você não vai, por exemplo, cometer equívocos, vai evitar problemas, prejuízos financeiros futuros e uma série de outras questões. Perceba então que esse vídeo, assim como os anteriores, chama sua atenção para uma série de questões que precisam ser observadas antes de você fechar um negócio. Mais do que isso, pessoal, ele oferece dicas importantes para te ajudar nesse processo. Ainda tem dúvidas? É só deixar os comentários que eu respondo para vocês, ok? Se você gostou do vídeo, dá um like aí pra gente e eu também vou aguardar as suas sugestões para os vídeos futuros, ok? Um abraço e até a próxima!